Oi pessoal, o vlog de hoje foi gravado durante uma semana, mais especificamente nos momentos em que eu me sentia inspirada para gravar alguma coisa ou à vontade para isso. Então algumas imagens estão com iluminações diferentes, ambientações diferentes e eu tô fazendo atividades diferentes e eu resolvi mostrar isso para vocês com muita naturalidade e também sobre as reflexões que eu tive nesses dias, que eu gostaria de tentar compartilhar com vocês e que vocês possam entender um pouco sobre meus pensamentos sobre artes. No meu último vídeo eu falei um pouco sobre como eu faço para buscar inspiração e não é um vídeo como se fosse 5 passos para você conseguir recuperar sua inspiração e sair do bloqueio criativo. Até porque eu acho que inspiração é uma coisa que é muito pessoal e cada um encontra da sua forma. Uma forma que eu procuro tentar me descolar um pouquinho desse pensamento de eu preciso pintar alguma coisa, eu tenho uma necessidade de pintar alguma coisa porque a minha alma de artista tá pedindo para eu fazer alguma coisa. Eu penso em transformar as coisas ao meu redor e fazer umas coisas mais simples, tipo pintar esse banquinho que eu não gostava mais dessa cor ou estampa. Uma coisa que eu gosto muito de fazer aos sábados e que fazia um tempo que eu não fazia era sair caminhando na rua e em algum evento que estava tendo na minha cidade. E o evento de hoje era essa feira onde tinha várias coisas, inclusive a loja de plantas da minha amiga, que é super legal, o Empório Jasmim. E é claro que eu voltei com uma planta e me apaixonei por esse bambu. Então, sempre quando eu vou começar uma arte nova, eu fico com uma ansiedade. E essa ansiedade eu acho que tem a ver com o meu medo de não conseguir passar a ideia que eu tive através de uma referência, de uma inspiração pra tela, no caso, né? E eu acho assim que esse é um problema que talvez nem todos os artistas tenham, mas essas coisas como medo de errar e não se permitir errar, eu acho que essas coisas nos atrapalham. Nessa semana eu tava de férias, então eu finalmente tava me sentindo livre e resolvi passar meus dias pensando numa arte que eu gostaria de colocar pra fora e repensando inspirações que eu havia tido no tempo atrás. E nesse momento eu tava tentando criar um cenário legal pra filmar pra vocês, mas acabou não dando certo porque o vento derrubou tudo e depois eu vejo como deixar isso bem legal. Eu passei a semana desenhando e buscando inspirações das coisas que eu mais gosto e coisas que eu gostaria de representar e que fossem. Assim, eu tentei ficar um pouco longe das referências da internet e buscar mais coisas dentro de mim. Mas aconteceram algumas coisas que fizeram mudar meu pensamento sobre arte e como eu tenho feito arte. No mesmo momento que eu tinha pensado na semana toda numa arte e tinha gostado tanto dela, da ideia de fazer ela, na mesma hora que eu coloquei a tela, eu virei, como vocês podem ver aí, eu fiz outro esboço e tive outra ideia no último momento, que era algo que eu estava sentindo mais real dentro de mim. Geralmente eu não gosto muito de gravar de noite porque eu sempre acho que a imagem não fica muito boa, mas nesse dia especial eu tava me sentindo assim tão bem, tão leve e para complementar a minha inspiração e procurar, sei lá, me sentir mais leve ainda, eu resolvi fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que era escrever e como uma boa artista que procura inspiração nas coisas mais simples, eu comecei a olhar pro céu e escrever momentos. Eu não me considero uma pessoa de ficar criando muitas metas, porque eu acho que isso me deixa um pouco ansiosa e em alguns momentos que eu não me sinto muito bem, eu começo a perder o controle da situação. Realidades. Mas
Nesse momento eu tava sentindo que eu precisava organizar as coisas fora da minha cabeça, e uma alternativa muito legal que eu acho que muitas pessoas fazem é simplesmente escrever num papel algumas coisas para você mesmo ler e se sentir mais leve. Às vezes, quando eu estou no processo de uma pintura, eu me pego pensando se a minha arte vai ter algum valor para os outros. Se alguém vai olhar para minha arte e vai pensar, nossa, isso é muito legal, ou vai valorizar a minha arte de alguma forma. E, ao mesmo tempo, logo em seguida, eu penso, mas por que minha arte tem que valer alguma coisa para outra pessoa? Ela não é algo que veio da minha alma para, sei lá, preencher alguma coisa em mim ou preencher alguma coisa no mundo. E quando eu começo a pensar em fazer uma coisa para os outros, eu começo a perder um pouco do que eu sou, um pouco do que minha arte é. No caso, eu acho que é mais como se eu perdesse um pouco da minha essência para poder agradar os outros. E nesse processo, eu comecei a pensar sobre o que eu estou falando, sobre o que eu quero falar e por que eu estou pintando. Bem, eu sinto uma necessidade de pintar, eu amo pintar, eu amo me expressar através da arte, mas ao mesmo tempo eu quero saber o porquê eu estou fazendo isso e o que é a minha arte, o que eu quero dizer para o mundo. E será que o que eu estou falando para o mundo é o que eu acho que o mundo quer ouvir ou é algo natural meu? Como artista, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser visto. Isso, eu não faço ideia se isso só tem a ver com o nosso ego, mas ser artista envolve isso, envolve ter alguém para mostrar a sua arte e compartilhar. E eu tô fazendo o mesmo, porque eu gosto e é legal. Dentro de todo esse questionamento, eu tenho tentado me concentrar em mim e pensar sobre o que é minha arte e buscar me entender, entender minha própria história e ver, ver mais o que tem ao meu redor, sabe? E talvez você esteja assistindo esse vídeo e pensando, nossa, eu achei que artistas eram mais leves. Ou talvez você está se identificando totalmente comigo. Mas a questão é que todas as pessoas têm esses momentos sobre pensar sobre qualquer coisa e questionar. E eu me considero uma pessoa que pensa muito e que até pensa demais em algumas coisas. Mas eu acredito que tudo isso faz parte do meu processo de descobrir as coisas e até hoje eu tenho vivido dessa forma. Porém, eu quero viver de uma forma mais leve, eu busco isso e talvez as pessoas que me veem pela internet e nesse vídeo achem que eu vivo num mundo mágico e sem problemas nenhum, mas na verdade eu tô sempre tentando resolver coisas na minha cabeça e a arte ela cumpre um papel fundamental nisso, porque ela me ajuda a entender tudo isso. O processo de pintar, para mim, eu tento, na verdade, fazer ele de uma forma bem intuitiva. Por mais que eu pense uma coisa antes, eu acho que ao longo da pintura eu vou descobrindo onde colocar as cores e onde cada tom se encaixa, onde eu vou ter que mudar alguma coisa. E esse processo de encaixar as coisas e trocar as coisas de lugar e ver o que fica melhor e talvez se frustrar no caminho, isso eu acho que faz muito, encaixa muito bem com o que é a vida e a minha maneira de viver as coisas. No decorrer do processo dessa pintura, eu percebi uma coisa. Na verdade, na semana que eu estava fazendo, eu conversei com uma amiga minha e ela abriu meus olhos para uma coisa que eu ainda não tinha percebido. Que o fato de eu estar pintando um autorretrato talvez tenha super a ver com as questões internas de eu estar tentando descobrir mais sobre minha arte. E eu achei que fez todo sentido. A maneira como a gente se vê vai influenciar totalmente nas nossas ações e nas coisas que a gente vai fazer.
Essa técnica que eu fiz agora na tela, ela se chama técnica de queimar a tela. E é interessante porque quando você pinta previamente a tela, faz uma camada de tinta, você consegue extrair subtons da pintura, consegue criar tonalidades diferentes. E eu gosto muito dessa cor, eu utilizo ela em algumas pinturas minhas, mas eu já tinha usado marrom também, e acho que tem a ver com o nome da técnica. E eu gosto muito dessa técnica, só que dessa vez é a primeira vez que eu tô usando essa cor. E eu tô com medo porque o desenho que eu fiz na tela antes, ele ficou um pouco escondido, então talvez eu não consiga ver ele depois direito e tenha que desenhar de novo em cima dos traços, mas tudo bem. Toda vez que eu paro para conhecer um artista novo ou que eu me interesso pela biografia de algum artista, eu começo a prestar bastante atenção em como a pessoa criou toda a poética dela, como ela desenvolveu de acordo com o ambiente que ela foi criada. E eu paro para tentar entender os estímulos que esse artista teve. E eu percebo que nesse processo, nessa parte principalmente, é onde os artistas conseguem colocar mais alma no seu trabalho. É quando eles conseguem... Na verdade, eu acho que eles talvez nem façam isso às vezes tão conscientemente, mas a gente que vê de fora, a gente consegue enxergar. Pensando nisso, eu comecei a pensar mais sobre o meu trabalho, sobre o que tinha de Jéssica, o que tinha da minha história no meu trabalho. Será que eu estou sendo eu mesma? E quando eu estou falando sobre algo totalmente meu, eu não estou dizendo de uma obra-prima, de uma coisa totalmente única que ninguém nunca viu, mas eu estou falando sobre viver num mundo globalizado, cheio de tecnologias e que você tem tanta informação que às vezes você não consegue saber o que está dentro de você, porque a sua cabeça anda muito poluída. Talvez a palavra poluída tenha uma conotação negativa, mas isso é ruim, mas também pode ser bom. No meio desse caos, a gente faz a arte que é a arte do nosso momento, que é a arte da nossa época. E a arte da nossa época vai refletir o que a gente está sentindo agora e vivendo. E depois a gente vai olhar para trás e olhar tudo e pensar, eu vivi isso. Apesar da vida parecer ser um ciclo eterno de coisas que nunca acabam e que sempre se repetem com pessoas diferentes e idades diferentes, a arte ela sempre expressa algo no presente que no passado já foi expressado, talvez de outra forma, e futuramente outras pessoas também vão expressar isso de alguma forma. Então, eu acho que a minha arte, ela nunca vai ser igual a de ninguém e ela sempre vai ter um lugar no mundo. É como se a gente vivesse coisas diferentes e expressasse coisas iguais e por causa desses sentimentos, a gente consegue se conectar. É muito óbvio essa conclusão. E é por isso que eu só quero sentir as coisas da minha forma, viver e fazer a arte que eu consegui fazer e expressar. E eu tava pensando sobre qual seria o tema desse vídeo, porque eu falei sobre tantas coisas aqui e pensamentos soltos que eu não sei qual vai ser o tema desse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado dos meus pensamentos. E esse é o meu diário de artista, ou é tipo como se fosse um pedaço da minha mente aberta aqui pra vocês. E gostaria que vocês comentassem se vocês também se sentem assim, ou se esse questionamento todo esse pensamento trouxe alguma coisa pra você. E eu espero que esse vídeo não ganhe uma característica motivacional e que vocês vejam meus vídeos como mensagens de coach de artes, pois aqui é só uma pessoa normal expressando suas ideias. Como eu disse pra vocês, eu comecei a gravar esse vídeo no início da semana e depois que eu terminei de pintar uma parte da minha pintura de autorretrato, eu resolvi deixar ela descansando um pouco pra
poder pintar o fundo dela, até porque eu queria ter outra ideia. E as minhas artes, o meu processo artístico, ele é assim. Eu deixo a arte um pouco de molho ali e vou fazer outra coisa. Nesse tempinho eu comecei a sentir que eu precisava modificar essa outra arte e eu gravei um pedacinho desse processo para vocês e eu posso falar um pouco mais sobre em outro vídeo, mas eu não me identificava mais com a arte do jeito que ela estava, então resolvi mudar. E é isso, a arte ela também muda, ela também tem recomeços e é quase como se fosse a morte do outro quadro e que ela renascesse de outra forma. Eu acho que isso é muito legal na arte.